Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Sabe o que a minha mãe disse? Que a gente tem que cuidar de tudo que ama. Cuidar do carro pra dirigir tranquilo. Cuidar da casa, o lugar que a gente vive com as pessoas mais importantes do mundo. Cuidar do futuro para viver que nem meus avós, de boa. E proteger a família, como meus pais fazem. Cuidar da saúde, que é muito importante. E do sorriso também, ó. Proteja tudo que você ama. Com seguros, previdência privada e saúde. Pra tudo e pra todos. Faça um bom negócio para o seu negócio. Seguro empresarial da BB Seguros. Mais tranquilidade para a sua empresa a partir de R$ 28,33 por mês. Saiba mais em bbseguros.com.br. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e esse é mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney que traduz o universo dos seguros para você. Todo o programa a gente traz convidados que têm alguma história relacionada ao seguro e também especialistas para explicar como é que funciona cada cobertura de acordo com cada situação. Roda a vinheta pra gente. O Brasil já é o segundo país com mais registros de pagamentos instantâneos, segundo o Banco Central. Já foram realizadas mais de 29 bilhões de transações. Isso tudo por conta do Pix. Só que isso tem atraído golpistas e até sequestradores que se aproveitam dessa facilidade para cometer crimes. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o Seguro Pix. Eu vou apresentar quem está na mesa aqui comigo hoje para conversar sobre esse tema. Bom, temos aqui a Denise Bueno, que é jornalista, referência em produção de conteúdo sobre o mercado de seguros e também é colunista do InfoMoney. Que bom ter você aqui conosco, Denise, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Jamile. Temos também aqui na nossa mesa o Cássio Gama, que é advogado especializado em seguros, né? Oi, Cássio, agradeço muito a sua presença aqui. Olá, muito obrigado. E na nossa outra ponta aqui da mesa temos a Ana Carolina Mello, que é vice-presidente de subscrição da seguradora AXA no Brasil. Oi, Ana, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, prazer estar aqui com essas feras de mercado. Temos ainda a presença virtual do convidado João, que é um nome fictício que a gente está usando aqui com ele. Ele passou por uma situação muito desagradável e vai contar a sua história aqui hoje, vai compartilhar com a gente. Inclusive hoje, João, muito obrigada por topar conversar com a gente e trazer a sua história aqui. Oi, Jamile, obrigado por abrir espaço para eu contar minha história e uma saudação para todo mundo que está aí na mesa, que vai escutar também. Vamos lá, então. Eu vou começar justamente por você, tá, João? Eu queria que você contasse, detalhasse pra gente, né, um pouco de como foi a sua história, né? Você sofreu um sequestro relâmpago e foi justamente nessa situação que os sequestradores fizeram vários Pix, né, da sua conta pra eles e teve outras coisas também, né? Conta pra gente, por favor, como é que foi? Bom, senta que lá vem história, né? Porque é cheia de detalhes. Mas enfim, sem especificar muito, eu sofri um sequestro relâmpago, era uma quadrilha, 4 pessoas, me tiraram do meu carro no banco da frente, me jogaram pro banco de trás e já pegaram o meu celular. A gente deu mais umas voltas e eles pararam o carro e me tiraram do carro. E aí eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, o que ia acontecer. Me conduziram de cabeça baixa para uma casa, eu subi umas escadas longas, que não tinham fim, e me jogaram num canto de uma casa. Eu não estava enxergando nada, porque eu estava com os olhos vendados e de olho fechado, porque eu não queria enxergar os rostos de ninguém. E aí demorou algumas horas para eu entender o que estava acontecendo. Eu só queria saber que horas eu me libertar, porque não havia um retorno nesse sentido. Eles não falavam o procedimento, o que eles iam fazer de fato comigo. Eu só sabia que eles estavam com o meu celular. E por volta das 6 da manhã, eu sei disso porque a televisão ficou ligada o tempo todo,
então eu estava escutando os programas que estavam rolando, eles colocaram um volume bem alto, né, para ninguém da comunidade escutar que haviam sequestrados na casa. Eu sabia então que era quase 6, 7 da manhã. E aí entraram novas pessoas no lugar e me mandaram eu ajoelhar e colocaram o meu celular, que eu soube, né? Eu entendi que era o meu celular, na minha frente, apontaram a arma para mim e falaram, olha pra tela. Né? Eu tirei a máscara e olhei pra tela. Foi nessa hora que eu vi a minha cara, né? Eu tava irreconhecível, porque afinal tava pelo menos 7 horas de olho fechado, né? Numa situação tão extrema. Daí nessa hora que eu olhei para a tela do meu celular, eu imaginei que eu estava fazendo reconhecimento facial e que eles estavam de alguma forma fazendo algo com a minha conta bancária, só que eu não sabia o que era. E depois disso, esses caras que estavam com o meu celular saíram e me deixaram lá com os outros membros da quadrilha cuidando da gente por horas e horas, né? Tipo, eles procuravam tudo que havia no meu celular que pudesse ser possível extrair mais alguma coisa. E eu esqueci várias dessas senhas, então teve uma hora que eu fiquei desesperado porque eu não conseguiria ajudar, né? O cara falou assim, me dá a senha do iPhone. Eu falei, eu não sei a senha do iPhone. E aí daí eu sofri uma ameaça, assim, você quer morrer por causa disso? Por causa de uma senha? Daí eu falei, não, eu não sei mesmo. E aí eles deixaram pra lá. Resumindo a história, eles acabaram liberando a gente às 8 da noite, então foram quase mais de 20 horas, né, no cativeiro. Colocaram a gente num carro, deram mais umas voltas e largaram a gente numa rua, uma rua residencial, inclusive. E aí a gente chamou a polícia numa pizzaria e a polícia civil nos ouviu, pegou nosso depoimento. E como era sexta para sábado e era feriado na segunda-feira, eu não consegui ver o que tinha acontecido com a minha conta bancária. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá na pizzaria, liguei para minha mãe, depois de ligar para a polícia, foi cancela tudo, bloqueia tudo, entra no meu e-mail, faz isso e faz aquilo. Minha preocupação bom, eles já mexeram no meu banco, não quero que eles mexam em outras coisas também, rede social, essas coisas. Mas o banco eu não consegui ver. Minha mãe ligou pro banco e falou, a conta está bloqueada, a gente não consegue te dizer o que aconteceu com a conta. Então eu teria que esperar realmente até a terça-feira para ir até a minha agência e conversar com a minha gerente para entender o acontecido. O que tinham feito na minha conta, porque naquele momento eu só conseguia pensar que eles tinham conseguido entrar nos meus investimentos e arrancado tudo. Eu não sabia o procedimento padrão desse tipo de golpe. Então, a minha preocupação era essa, assim, me roubaram, né? Eu não sabia que, na verdade, eu estava sendo um instrumento de roubo. A minha conta bancária estava sendo utilizada pelos bandidos para roubar o banco. Então, o que aconteceu é que, tecnicamente, eu não fui roubado pelos bandidos. Os bandidos usaram a minha conta para pedir um empréstimo. Isso eu soube depois, né, quando eu fui a gerente. Eles fizeram um empréstimo de crédito pré-aprovado no valor de R$150 mil, que é a primeira opção que você encontrava quando você abria o meu aplicativo de banco. Assim, aparece extrato, cartão de crédito e crédito pré-aprovado, clique aqui. É uma opção default do aplicativo desse banco. E eles simplesmente apertaram, pediram o valor máximo, R$150 mil. Depois eu soube que eles marcaram a opção com seguro, né? Então eles fizeram o empréstimo com seguro. E aí, a partir do momento que esses 150 mil foram para minha conta não tinha praticamente nada. Então, com esses 150 mil na minha conta às 7 da manhã, eles começaram o processo de extração desse dinheiro aos poucos. Então, depois eu fui ver o extrato, né? Basicamente, de hora em hora, das 8 da manhã até as 3 da tarde, que foi quando o banco finalmente bloqueou minha conta por estranhar as atividades, eles conseguiram tirar por volta de entre 60 e 70 mil reais. Mas eles foram fazendo essas transferências de hora em hora, não usaram só o Pix. E o banco só foi se dar conta que não era eu que tinha pedido um empréstimo às 7 da manhã e nem mandando
transferências de mais de 10 mil reais, e só foram se dar conta disso 8 horas depois. E eu soube depois pela minha gerente que ela telefonou pro meu celular e conversou com o bandido. E o bandido se passou por mim e ela, em tese, acreditou. Tanto que eles não bloquearam minha conta imediatamente. Minha conta continuou ativa e eles só bloquearam 1 hora depois, né? Posso comentar mais depois sobre isso. Uhum. Mas o fato é que eu tenho 20 e poucos anos de conta corrente com esse banco e nunca fiquei negativo na minha vida. O fato do algoritmo não perceber que esse não poderia ser eu, me deixa muito descrente das instituições bancárias. E justamente... Desculpa, pode continuar. Não, eu ia perguntar, na verdade, o que aconteceu a partir daí, né? Como que você questionou o banco? Em que momento que aconteceu isso? Como que foi? Bom, eu fui ao banco, levei o BO e pedi para minha gerente abrir meu extrato na frente dela. Ela abriu, olhou e explicou o que tinha acontecido. E confesso que na hora eu fiquei aliviado. Eu falei, ufa, foi só um empréstimo. Ou seja, eles roubaram o dinheiro do banco, não o meu. Certo. E sobrou uns 80 mil na conta deste empréstimo, né? Que eles não deu tempo deles tirarem. E aí eu falei, e agora, qual o procedimento? E ela falou, não, fica tranquilo, a gente vai mandar isso aqui lá pro departamento jurídico, eles vão analisar, e olha, eu ficaria tranquilo, com certeza vai dar tudo certo. Falei, tá aqui o BO, né, vocês acreditam, tal, o que aconteceu comigo, tal. Perdi celular, perdi carro, perdi tudo, sofri violência e tal. Ela mandou ficar tranquilo. E aí o que aconteceu? 2 semanas depois, num espaço de meia hora, aconteceram mais duas tragédias nesse sentido. A primeira foi que o meu carro apareceu. E eu tive que ir na delegacia, reconhecer e esperar. E aí quando chegou o guincho da seguradora, o cara olhou e falou, olha, isso não é perda total. Eu falei, não, né, só o que faltava, eles vão recalchutar esse carro inteiro, eu vou ter que andar num carro em que eu fui sequestrado, né? Eu fiquei pensando já nesse sofrimento. Daí em seguida eu recebi uma ligação da minha gerente falando, olha, infelizmente o jurídico analisou e falou que isso não é um problema de segurança bancária, e sim um problema de segurança pública. E a gente não vai reembolsar o dinheiro para você. Só que tem um plus aí, né? Dela complementou. E seria bom você pagar o empréstimo, porque os juros estão correndo. Então o que era 150 mil já estava na casa de 165 mil. Nossa. Eu falei, tá. Então eu peguei o que sobrou do empréstimo na minha conta, que estava parado, porque eu não mexi, porque eu queria esperar o procedimento. Eu peguei esses 80 e tantos mil que estavam na minha conta e tirei dinheiro de uma aplicação que eu tinha para complementar e somar o valor total do boleto do empréstimo, 165 mil. Foi a partir desse momento que eu perdi o meu dinheiro. Porque até então, o que eu entendo, né, e foi isso depois que eu estou alegando no meu processo, é que o dinheiro que foi roubado não foi meu. Eu fui um instrumento dos bandidos para roubar a instituição bancária, por meio de uma ferramenta que eles disponibilizam e que não fornece a segurança necessária. Ou seja, que qualquer pessoa com um celular na mão e uma arma conseguem extorquir uma pessoa e convencer essa pessoa a dar o rosto dela para convencer o robô, né, o aplicativo, no caso, de que aquela pessoa está precisando de um empréstimo às 7 da manhã com uma cara de quem chorou e está sofrendo. E eu engoli ainda mais o prejuízo do carro também, porque a seguradora do carro analisou na oficina o meu veículo e falou, olha, provavelmente não é perda total, a gente vai conseguir arrumar. E aí eu apelei. Eu fui conversar com o dono da oficina e expliquei tudo o que tinha acontecido comigo, expliquei a situação, o trauma que eu tinha passado e que eu adoraria que esse carro não fosse mais meu. E aí no dia seguinte eles me mandam uma mensagem falando que tinham dado perda total, porque quando eu recebi o dinheiro do seguro, eu fui tentar avaliar para ver se valia a pena comprar o mesmo carro que eu tinha, e o mesmo carro que eu tinha já estava custando 15 mil reais a mais do que o seguro me pagou. Né, por conta daquele momento em que os carros usados e seminovos estavam muito caros por conta do aumento do preço do carro zero. Então eu estou sem carro até hoje. Eu peguei esse mesmo dinheiro do banco, do carro, e coloquei de volta na aplicação que eu retirei para pagar o empréstimo.
Entendi. Então foi isso, assim. E tem mais coisas, mas pode ir perguntando, senão só eu vou falar aqui. Não, só queria pedir para você passar mais uma informação pra gente, que é sobre o momento atual. Você disse que está em um processo ainda com o banco, né? Que ainda não foi resolvida essa questão. Sim, não foi resolvida. Em princípio, eu estava relutante em fazer um processo, porque eu não queria me expor, eu não queria ter que falar sobre isso mais, eu queria esquecer esse assunto, mas eu não me conformava do descaso da instituição para comigo. Depois de tudo isso, né, de ficar nesse impasse, em não me darem informação, de me tratarem realmente da pior maneira possível, eu consultei meu advogado e falei, vamos embora, vamos processar. Vamos colocar danos morais em cima disso e vamos processar. No meio do ano passado, finalmente saiu um caso em que um juiz deu ganho de causa para um cliente contra um banco, num caso parecido, num valor muito menor do que o meu. E aí, sim, isso nos encorajou mais ainda a ir para cima. E a gente processou. Então, a gente venceu a primeira instância, mas eles recorreram e agora está tramitando na justiça. Eu não sei o status da situação. Entendi. É isso. A conclusão final ainda não teve, né? Bom, obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente, João, que realmente ela tem muitos detalhes, muitos desdobramentos também, né? Trazendo agora um pouco aqui para os nossos outros convidados também, eu queria perguntar para o Cássio, né, Cássio, como que fica a vítima nesse caso, né, o consumidor? O que de fato hoje existe reconhecido como direito, como não é? Que caminhos, né, que ele deve percorrer em situações mais ou menos como essa? Primeiro, me solidarizo aí com a situação extremamente complicada, né, ter passado por um momento tão triste, né, na vida dele. Bem, de fato, o que existe em situações como essa é uma análise de eficiência do sistema bancário brasileiro que é muito bom, né, por um lado, e que traz uma utilidade para o consumidor. Essa praticidade traz consequências. Dentre as consequências, a facilidade de situações como essa, de sequestro relâmpago, etc. Então, o que a gente percebe, essa análise de custo-benefício dentro da sociedade civilizada, me parece que pende para a praticidade dos sistemas de pagamento, de transação. Acontece que o Brasil a gente vive uma situação de desigualdade, problemas sociais, e que algo que era para trazer uma utilidade para o consumidor, na verdade, traz uma terrível consequência, como essa foi reportado pelo João. Então, num cenário como esse, o que você tem que analisar de fato, é um problema de segurança pública. Me parece que é um problema de segurança pública e ninguém discorda disso, né? Obviamente. Isso se reproduz no sistema virtual que já acontecia no mundo físico, né? Se pegava a pessoa, sequestrava e sacava, né? Situações como essa, o banco, de fato, tem uma boa posição de defesa. Afinal de contas, ela não deu causa. Para que exista responsabilidade civil, é necessário que haja um nexo de causalidade, o ato praticado pelo banco, né? Mas há situações envolvendo transações digitais em que falta mecanismos de segurança adequados. Então, pelo que foi narrado aí pelo João, pode ter acontecido do banco ter falhado nos mecanismos de segurança virtual. Aí gera a culpa, o nexo causal, a omissão do banco, dos algoritmos, né, do sistema de segurança do banco que gerou o dano. Então é isso que o juiz deve se analisar e o banco deveria, me parece que é o caso dele, ter tido um carinho com o cliente, né? Além, eventualmente, até para contar a notícia, precisa de um certo carinho, de certo afago para o consumidor. A responsabilidade é objetiva, na relação de consumo. O que é isso? Não precisa dar culpa, mas precisa ter um nexo causal, né? Quem tem que responder por questões de segurança pública é o Estado. Então, o nexo causal, neste caso, pode ter acontecido pela ausência de segurança, que nos deixa muito chateado às vezes. Quando a gente está passando um Pix, o cara liga, a gente fica chateado, o cartão cancela, bloqueia, a gente fica meio chateado por conta disso. Mas o sistema de segurança, talvez, na situação do João tenha falhado. E aí o banco, de fato, se torna responsável por
não ter colocado em prática mecanismos saudáveis e razoáveis de segurança, tá? E os caminhos que o João seguiu são os que devem ser seguidos mesmo, fazer um BO, depois entrar em contato com o banco. Não tenha dúvida. Isso é muito importante, né? O BO tem que ser muito bem... Se ele contar com a ajuda de um advogado na hora, é importante também como vítima, porque as delegacias também no Brasil não estão preparadas para acolher, né, situações como essa. Imagina uma véspera de feriado, né, como ele foi acolhido na delegacia. Então não é descritivo o suficiente, não é detalhado o suficiente. Então tem que ter um cuidado no BO. Pode-se fazer um BO digital em certas circunstâncias, não é o correto é a delegacia numa situação de violência como essa, obviamente. E esse é a matéria de prova que ele tem para fazer, ele não tem mais outra prova para fazer, né? Claro, o banco também se preocupa com mecanismos de fraude, pessoas que simulam situações como essa. Mas o banco tem tecnologia, capacidade, gente boa, empregada para poder analisar situações limites em que o cara que tem 25 anos, né, de relação com o banco, que é um cara que tem investimento no banco, esse cara não vai simular um empréstimo de 100 mil reais com toda essa circunstância. Então, o banco tem que ter esse critério de tratamento diferenciado que um cliente de relacionamento, como o caso. Então. Mas eu tô lembrando, Jamile, que nessa época da pandemia não tinham muitos esses sistemas no banco. Tanto é que as seguradoras entraram para cobrir esses riscos quando os bancos realmente mudaram tudo sobre isso, porque eles começaram a ser muito cobrados pela população, porque estavam tendo muito sequestro, né, de Pix. E aí, só depois que os bancos mudaram, né, essa configuração de segurança, é que as seguradoras entraram ofertando o seguro Pix, porque antes era muito risco. Era isso uma pergunta que a gente ia conversar aqui, né? Como que você vê essa evolução das seguradoras para atender esses riscos que vão surgindo, né? De fato, é algo que vem acontecendo ao longo do tempo. Às vezes você vê elas estando atentas de alguma forma a esse tipo de risco novo que vem surgindo com uma tecnologia, por exemplo, né? As seguradoras estão extremamente empenhadas em vender. Elas precisam vender porque a venda de seguro de carro diminuiu, muita gente foi demitida, então caiu o faturamento delas com seguro de vida. Então, elas querem vender de qualquer jeito um seguro. E então elas procuram formas, mas elas também não vão vender qualquer coisa. Elas também têm que ter uma margem de segurança para lançar um produto, né? Que é esse caso, por exemplo, do Pix. Hoje, várias seguradoras oferecem o Pix, né? Seguro para Pix. Por quê? Porque os bancos pegaram mais assim. Por exemplo, agora tem bancos que você... se você está fazendo qualquer compra num lugar onde você não está habituada, ele bloqueia. Aí é o que a gente estava falando. Pô, mas bloqueou meu cartão, foi eu que fiz essa compra, né? Então você acaba tendo que brigar, mas é uma medida de segurança. Então para elas agora ficou mais tranquilo fazer esse tipo de produto. E outros produtos, né? Como vocês noticiaram, assim, seguro de óculos, seguro de bicicleta, desde a bicicleta que custa um pouquinho, como aquela que custa muito caro. Então elas realmente estão muito interessadas em vender produto, mas tem que ter uma margem de segurança, né? E aí, Ana Carolina, é o que eu viro para você aqui agora, né? Como que funciona, que tipo de seguro que existe para cobrir situações como a que o João passou, né? Por exemplo, ele até trouxe várias nuances, né, do caso dele. O seguro, ele cobriria todas as situações que passaram com ele? Cobriria uma só, outra não? Por quê? Traz esse panorama pra gente aqui, por favor. Bom, primeiro eu tô aqui respirando, né, voltando ao estado normal, porque o João vai contando e a gente vai pensando, nossa, podia ser eu que estava passando por tudo isso, assim, nós estamos todos expostos a uma situação como essa. O seguro, ele não consegue cobrir tudo, né, acho muito importante. Então, o primeiro relato que eu trago dessa história do João, assim, ele tinha um seguro de R$8 mil para cobrir um empréstimo de 160. Né? Então, aí a gente já tem uma situação muito importante que tem que prestar atenção, assim, não é porque eu tenho seguro que eu vou cobrir toda a minha exposição, né? O valor que você contrata do seguro é um valor muito importante. Quando ele conta a história que ele ficou ali no cativeiro, pediram as senhas dele, pegaram a fotografia dele, que é uma biometria, e daí fizeram empréstimos, fizeram várias transferência Pix, transferência pode ser
TED, DOC, qualquer tipo de transferência, o seguro hoje, ele está desenhado exatamente para esse tipo de situação que ele passou, que é transferência, por todo esse tipo de transferência, a gente está falando especificamente de Pix, quando a gente tem algum tipo de violência. Ele fala que não sofreu violência porque ninguém bateu nele, mas ele sofreu uma violência, né? Ele estava ali em cativeiro, sendo ameaçado, assim, me passa a sua senha, tira aqui sua foto, senão vai acontecer alguma coisa com você, e com isso conseguiram informação para fazer toda essa movimentação. Então hoje esses seguros de transferência, eles estão desenhados exatamente para essa situação que ele passou e para fazer para ele, vou chamar de reembolso do valor que ele foi ali, que ele perdeu no banco, com essa ressalva do limite que está contratado. Né? Então, assim, tem que prestar muita atenção no valor que contrata para ter certeza que vai ser reembolsado na hora que sofrer essa violência. Entendi. E até no caso, vou pedir para você me corrigir se eu tiver entendido errado, João, mas no caso do seguro, ele disse que foram os próprios bandidos ali que, ao contratarem o empréstimo, acabaram optando pela opção do seguro, né? Então, assim, como é que funciona hoje os seguros contratados, disponíveis para as pessoas contratarem junto com alguma transação bancária, por exemplo? É comum, não é comum? Como que ficaria nesse caso? Porque ele ainda acabou dando sorte, vamos colocar assim, né? Dessa forma. Porque ao contratarem o empréstimo, eles acabaram contratando isso junto. Então, amenizou um pouco, né? Vamos colocar de certa forma, o prejuízo total que ele teve, né? Essa é uma situação bem esquisita. Depois eu entendi, desculpa interromper, mas eu acho que ele contratou ali foi o prestamista, tá? Foi o seguro que cobre, na verdade, eventual inadimplemento. E aí o que o banco fez, quando ele pré-pagou a dívida, ele reembolsou o prêmio automático que foi contratado no momento que comprou esse seguro. Aí não foi o seguro que a gente está falando aqui do Pix, é o seguro que é o seguro para cobertura de inadimplemento do empréstimo. Aí como ele pagou, aí o asegurador tem que devolver o prêmio. Então me parece que foi esse o caso dele. É engraçado, é um seguro contratado que é pelo bandido, né? Não é um seguro contratado, alguém pode contratar o seguro para mim. Mas assim, o seguro Pix, TED, DOC, hoje ele está super disponível, então praticamente todos os bancos oferecem para contratação. Se você entrar na sua conta, no aplicativo do banco, você vai encontrar para contratar, tem vários limites, é um seguro barato, é um seguro mensal, tem seguro de R$2 a R$25, dependendo do limite que contrata. Alguns varejistas oferecem, então você tem seguro, chama Bolsa Protegida, que tem um limite ali quando você tem roubo de celular, tem algum tipo de crime que também oferece essa cobertura. Alguns varejistas oferecem no seguro de celular. Então, é um seguro que está muito difundido, está oferecido em vários formatos. Então, não tem por que não contratar. Né? Tem que prestar bastante atenção no modelo que está sendo contratado, mas ele está aí com uma oferta bem ampla no mercado. Entendi. E o que ele não cobre? Tem como a gente deixar bem claro que tipo de situação que, se acontecer, não está coberto? Hoje, ainda, porque isso já está em estudo, ele não cobre, se não houver o que a gente está chamando aqui, diferente do que o João chamou, de violência. Então, por exemplo, se alguém roubar, você está no carro, alguém quebra o vidro, está com o vidro aberto, rouba o seu celular e consegue ali desvendar a sua senha, sem você fornecer senha ou sem fornecer biometria, entra no seu banco e faz um saque, uma transferência, isso não está coberto. Então tem que ter algum tipo, a gente fala coação, né? Que você fornece a senha, você fornece a biometria, e através desse fornecimento a pessoa entra no seu banco e faz o saque. Isso que a gente chama de engenharia social, que é o bandido descobrir a sua senha, é um outro tipo de seguro, é uma novidade que vem por aí, o mercado ainda está estudando como fazer, mas hoje isso não tem cobertura. Entendi. E do que tem cobertura hoje, né, do seguro para Pix mesmo, vocês têm como a gente já sabe, por exemplo, quem que pode contratar, acho que tá disponível para todo mundo, como você falou, né, mas tem algum perfil hoje de quem tá contratando mais? A gente já consegue identificar o perfil de quem busca por esse tipo de seguro ou não, é muito, muito diverso? Não é muito diverso porque as pessoas desconhecem esse tipo de seguro. Geralmente quem contrata é gente como o João, que já passou por uma experiência, ou gente que já conhece mais seguro e tem uma cultura maior de contratação de seguro. A gente, como mercado de seguros, ainda tem uma dificuldade de divulgação.
né? Então tá muito bom a gente estar falando sobre isso aqui, né? É importante porque a gente está falando de um seguro barato, né? De um risco que está todo mundo muito exposto no seu dia a dia e que o seguro pode vir para contribuir, para ajudar a minimizar essa perda financeira que a gente pode ter em caso de violência. Então, assim, seria muito bom, quanto mais a gente divulgar e quanto mais as pessoas comprarem, acho que mais acessível fica e mais fácil para toda a população ter acesso, porque hoje está todo mundo exposto a esse risco, né? A gente não está falando de classe social, a gente está falando de região do país, a gente está falando de todo mundo usa internet banking, todo mundo tem celular, está todo mundo exposto a esse tipo de acontecimento que aconteceu com o João. Até o dado que eu trouxe aqui foram 29 bilhões de transações, né, com o Pix aqui no país. Tem como, vocês já conseguiram analisar, assim, algum dado mostrando quanto de indenizações, por exemplo, esse seguro tem feito? Ou seja, as pessoas têm de fato contratado e acionado? Como que vocês têm visto esses casos? Todo mundo que precisa aciona, né, sim. Tem até uma cola aqui de um banco que eu acabei perguntando, né, que a gente sabia que ia ter o evento, e é um dos 4 maiores bancos do Brasil, né? Ele, no ano passado, 2022, ele teve um crescimento na contratação, né, do Seguro Pix de 527%, mas 527% porque não era nada e cresceu, então não é um número tão expressivo. Mas as contratações na última medição que eles tiveram agora nesse bimestre, 17%. E eles já pagaram, nesse montante todo aí, já pagaram mais de 580 mil de indenizações. Uma quantia razoável, as pessoas estão acionando mesmo. E é fácil para acionar esse seguro? Precisa ter alguma prova? Como é que funciona? É super fácil acionar, sim, precisa ter o boletim de ocorrência, serve como prova. Esse seguro, ele entra na categoria dos seguros hoje digitais, né? Ele é de fácil contratação, também de fácil indenização. Então, esses processos estão cada vez mais rápidos, mais fáceis. Você faz ali muito pelo aplicativo do banco mesmo, para enviar a documentação, e a indenização também é muito rápida. A gente está falando de 2, 3 dias de indenização. Indenização é o pagamento, né? Eu vou falar porque a gente está falando, vamos falar as palavras simples. Isso vai, geralmente, na condição, quando você contrata o seguro, isso já está especificado ali quantos dias vai levar para fazer o pagamento. Isso é um diferencial que as seguradoras oferecem e os próprios bancos ou onde você comprou o seguro vai te oferecer como um diferencial. Quanto tempo eu vou fazer o pagamento se você tiver algum acontecimento? Então é importante ler isso também na hora de escolher aonde vai contratar. Mas é muito rápido e muito simples. Essa é até uma pergunta que eu quero abrir aqui para todos vocês, que é sobre, assim, o que justamente na contratação, a pessoa que está em busca desse seguro, o que ela tem que ficar atenta, o que ela tem que considerar, levar em conta para fazer o seguro, né, nesse caso do Pix, que seja adequado de fato com a realidade dela, né? O que ela precisa prestar atenção? Eu acho que a primeira coisa é o valor da indenização, né? Eu quero crer que esse seguro também, não sei o que é que você acha, ele talvez venha embedded em algumas coisas também, né? Seria legal. Embedded, ele quer dizer assim que ele vem dentro de um serviço ou produto. Serviço. Então, a gente vê muito cartão de crédito isso, né? A gente vê, por que não os bancos oferecerem dentro do pacote, né, de serviços que ele oferece. Eu acho que isso seria também bem interessante, bom para as seguradoras, nas parcerias com os bancos. Mas eu acho que isso, para mim, eu tenho na minha pessoa física, conhecendo aí o mercado de seguros, eu acho que contratar o seguro a um limite pequeno, que não vai causar diferença no seu patrimônio, talvez não valha muito. Eu acho que vale você prestar atenção naquilo que vai sentir falta no final do dia no seu patrimônio. Senão você vai ficar pagando, o risco de acontecer é baixíssimo, e quando paga a indenização, aquilo não vai te deixar mais rico, não vai deixar mais pobre. Não muda a sua vida, né? Não muda a sua vida. Então, para que você contratou o seguro? Eu pauto minha vida na minha gestão de risco dessa forma. Então, eu acho que tem que prestar atenção no limite, um limite que cubra efetivamente o impacto no seu patrimônio que vai te fazer falta, como foi o caso do João. Ele ficou sem carro, né, teve dificuldade de recompor o patrimônio. Tinha os investimentos, foi justamente que ele ficou com receio de os bandidos transferirem. Isso depende muito enfim, da posição social, econômica que a pessoa naquele momento. Então, de repente, um limite de R$1.000 para a pessoa é muito dinheiro, impacta muito. Para outro, 100 mil não é nada. Então, acho que essa análise pessoal, não comprar de prateleira assim qualquer seguro, olhar se realmente aquilo vai fazer diferença se acontecesse um evento como esse.
Eu gosto assim da teoria do seguro, né? Por que a gente faz um seguro? A gente faz para transferir o risco. Então, quanto que eu vou transferir? Para algumas pessoas, eu preciso transferir R$500. Para outras, eu preciso transferir 200 mil. Para outras, 50 mil. Então, isso é muito pessoal, né? Quanto que eu não posso assumir de risco? Então, e esse limite é fundamental. Eu acho que é a primeira grande definição, como Denise e Cássio falam, quanto que eu quero transferir para a seguradora e eu quero que a seguradora pague para mim, quanto que vai impactar no meu patrimônio. Essa é a definição mais importante. A segunda definição, e que acho que tem que olhar, é a franquia, né? Que é a hora que eu receber... Então, eu contratei lá 50 mil. Franquia, quanto que eu não vou receber? Né? Ou seja, quanto que eu vou pagar, participar para receber a indenização, né? Então, vai descontar 10% disso? Vai descontar um valor fixo? Tem que olhar muito bem naquela condição quanto que é o valor que vai ser descontado desse montante que eu contratei. Tem um outro fator que é carência. Então, assim, eu contratei hoje, daqui a quantos dias, quantas horas, eu tenho direito a receber esse valor. Às vezes 3 dias, uma semana, daqui a X horas, isso tudo vai estar estabelecido ali na contratação. E outra coisa que a gente já falou, o prazo de pagamento. Então, entrei com a minha documentação hoje, quanto que, às vezes chamam de SLA, né? Quanto que ali aquele com quem eu contratei está falando que vai me indenizar. Vai me indenizar, a gente tem uma regra em seguros que o máximo é 30 dias, mas vai me indenizar em 2 dias, 3 dias, 10 dias, 5 dias. Quanto tempo eu posso ficar sem os meus R$500, os meus 100 mil, os meus 500 mil? Então, isso tem que ser avaliado, esse conjunto todo tem que ser avaliado. Eu queria acrescentar uma coisa aí também, né? Porque eu fui roubada em Londres, né? Nunca fui roubada no Brasil, mas fui roubada em Londres. Levaram a minha mochila com o celular. E quando eu fui fazer o BO, eles falaram assim, mas não cobre no exterior. Então, isso nem por um minuto estava claro para mim. Então, acho importante as pessoas saberem se cobre só São Paulo, porque às vezes vem um seguro tão barato e a pessoa acha que é ótimo, mas é porque ele só cobre São Paulo. Aí, se ela estiver no Rio, não vai cobrir, entendeu? Ou se ela estiver no exterior, não vai cobrir. Então, também saber qual o local, né? A geografia do seguro, assim, onde ele cobre. Entendi. Perfeito. Uma outra coisa que eu vou pedir para você retomar aqui com a gente, que você falou sobre a questão do seguro Bolsa Protegida, né? Qual é a diferença dele para o seguro Pix? Tem como deixar assim bem claro pra gente? Sim, o Bolsa Protegida, ele cobre outras coisas também. O Bolsa Protegida, ele cobre o conteúdo, ele chama bolsa, mas na verdade ele é bolsa, pode mochila, ser mochila, carteira. Igual o caso da Denise, né? Também, né? Porque senão... ele cobre o conteúdo da bolsa, né? Incluindo o cartão de crédito, por exemplo. Tem o cartão de crédito, tem o óculos. Eu adoro, assim, porque pode ter sua maquiagem, né? Tem todo ali um conteúdo. Então, ele é mais abrangente que só a transferência. Mas o valor dele é mais limitado do que o valor do Pix, né? A oferta dele hoje é mais limitada, né? O Pix, ele tem uma oferta diferente. Eu compro os dois. Falar assim, um complementa o outro. Porque são seguros baratos, né? Eles têm valor muito barato. Então, um complementa o outro. Não vale a pena ter só o Bolsa Protegida, como não vale a pena ter só o Pix. Um complementa, assim, eu gosto do meu óculos protegido, da minha carteira protegida. Você anda muito fora de casa, da minha maquiagem protegida. E aí você sai na rua muito tranquila. Entendi. E às vezes você tem o computador dentro da mochila, né? No meu caso, por exemplo, tem o computador, tem o celular, né? Tem o próprio cartão, que pode ser roubado, né? Então, precisa tomar cuidado com o que compra. Sabe o que eu estava pensando aqui? As seguradoras também poderiam ofertar, junto com o seguro Pix, né? Uma assistência, um conforto para situações como essa do João, né? Então, além do pagamento da indenização, que no final do dia é importante, obviamente, mas é importante também acolher o João numa situação como essa, o segurado em situação como essa. Então, eu acho que esse serviço poderia estar embutido também no seguro Pix. Não sei o que é que você acha sobre isso. Elas já ofertam, mas como ele encarece, as seguradoras acabam tirando, né? Então... lembra quem é mais antigo, assim? Lembra do Vítima de Crime? Que era um pacote de serviço, você tinha uma assistência, que era um pacote muito legal. Eu acho que faz muito parte desse aculturamento, né? Porque o nosso consumidor, ele tende a comprar o mais barato.
E como a gente não está acostumado a analisar tudo, assim, o que eu preciso? Então, assim, eu vou comprar uma opção de R$2 e não uma de R$20, mas eu não olhei tudo que tem no R$20. E talvez, na hora que eu passo por uma experiência como a do João, eu preciso do pacote de R$20, porque eu preciso de alguém que me ajude do começo ao fim. E o R$20 é melhor, né? Então a gente precisa desse aculturamento maior, dessa oferta mais completa para poder realmente, porque assim, enquanto a gente fica também no R$2, a gente não está atendendo o nosso cliente de forma completa. Então a gente fica nesse círculo pequeno para sempre. A gente tem que migrar para uma oferta mais completa, um atendimento melhor, o cliente mais satisfeito, e aí a gente migra para um nível de serviço muito melhor do que a gente tem hoje. Exatamente. Uma experiência na contratação e no sinistro, uma experiência confortável para o cliente. Sim, os produtos já existem, né? Eles precisam agora ser demandados, né? Isso que precisam, os corretores precisam ofertar, né? Porque já está lá na prateleira dela, né? Mas sabe qual é o ponto, Denise? A experiência digital de contratação do seguro, não é um seguro simples aqui, parece que é um seguro simples, mas é um seguro que você deveria ter um mecanismo de informação melhor na experiência digital, e é difícil, né? Verdade. É difícil para quem está contratando, é difícil para quem está ofertando, porque a contratação é instantânea, você está ali e de hora para outra você contrata. Até como o João trouxe, né, que enquanto os bandidos estavam mexendo no celular dele, o que apareceu ali, o default, era o empréstimo, então, né? Olha, então assim, a experiência digital é muito rápida. O que é que supriria isso? Era a educação financeira, que falta no país, né? Então a gente tem esse gap que é difícil na experiência digital suprir. Todas essas variáveis que a gente está discutindo aqui na contratação do seguro, em questões de segundos, é difícil o consumidor que não teve educação prévia financeira conseguir acessar. Esse é o grande problema enfim, dessa digitalização do seguro, né? Mas eu acho que a melhor educação financeira que pode ser dada agora é, por exemplo, o celular, né? Todo mundo sabe que tem esse risco, quer contratar o seguro celular. Então, eu acho que a melhor educação financeira são as seguradoras oferecerem um bom produto, né? E o cara ter uma boa experiência quando ele tiver uma indenização, porque ele nunca mais vai esquecer daquilo e vai sempre contratar seguro. E além disso, ele vai contar para os amigos todos, né? Que nem o seguro do iFood, né? Por que todo mundo contrata? Porque eles veem a assistência que quem se acidentou teve, e aí ele fala, eu também vou ter, eu também. Então, ofertar um bom produto e ter uma experiência simples, tanto de contratar como de receber a indenização, é o melhor curso de educação financeira que a seguradora pode dar para a população brasileira. A gente tem um passo ainda, acho muito importante, porque a gente está falando de educação financeira, educação em seguros, mas a gente tem a nossa apólice, né? Que a gente não consegue simplificar. Então eu fico imaginando o João, vamos supor que o João tenha comprado um seguro, e aí ele vai, vamos ver se eu tenho indenização, ele vai tentar ler a apólice, e ele vai ficar ali com as nossas 40 páginas de condições, que não deve ser assim, né? Então, como é que a gente também, como mercado, consegue oferecer para o João uma experiência mais simples, que ele consiga ali em Mas 2 ele já páginas. de informar, né? Igual você estava falando, o que tem que prestar atenção ali na hora de comprar, né? Ler a franquia, entender o que é. Exato, tem esses pontos, mas também assim, na hora que ele vai ler, como é que ele se relaciona com aquele documento? Fala, não, entendi, isso aqui é simples, tem uma linguagem clara, eu sei o que eu contratei, tá claro para mim o que eu vou receber, eu não preciso contratar aqui o caso para me explicar o que eu contratei. Então, Ana, mas aí é meu sonho de consumo, né? Que uma seguradora, ele não precisa ler a apólice, que ela tem alguém para atender esse cara, inclusive depois das 6 da tarde, de segunda a sexta, e inclusive de sábado e domingo, porque tem muitas seguradoras, eu recebo muita gente que me procura, dizendo assim, pelo amor de Deus, roubaram meu carro, não tem com quem falar, porque é sábado, porque é domingo, onde já se viu uma coisa dessa? E realmente eu falo, onde já se viu uma coisa dessa? O João mesmo trouxe aqui pra gente que o caso dele aconteceu numa véspera ali de feriado, né, num fim de semana. Então, não, isso não pode, isso tem que atender o cara 24 horas, 7x7, né? Para ser efetivo, de fato, né? Exatamente. Aquilo que ele está contratando. Gente, a gente precisa caminhar para o fim do nosso podcast. Eu queria só fazer uma última pergunta para o João, mas fica a pergunta para vocês também. João, eu queria saber se você adotou alguma medida de segurança extra depois do que aconteceu com você, né? Toda essa situação. Você, enfim, sentiu a necessidade de adotar alguma medida de segurança extra? O que você fez? Tem como contar aqui pra gente? Bom, na prática, eu não fiz muita coisa. Eu fiquei, obviamente, com medo e
sempre pensando que se eu não tiver preparado, pode acontecer de novo. Furto de celular tá rolando, né? Depois do meu caso, eu escutei muitos outros, inclusive assistindo ao mesmo programa sensacionalista que eu mencionei, eu vi que a polícia invadiu o cativeiro em que eu fiquei, e os bandidos fugiram e mudaram de base. Enfim, então é uma coisa que está longe de acabar mesmo. Então, eu conto essa história para todo mundo e todo mundo fica bem alerta. E o que eu posso dizer é manter o aplicativo do banco em casa. E é uma coisa que, inclusive, a gerente do banco me aconselhou no momento em que eu fui falar a respeito da minha situação. Ela falou, a gente recomenda que os correntistas tenham um celular em casa com o aplicativo do banco e não andem com um celular que tem esse aplicativo. Eu pensei, então todo mundo tem que ter um tablet, um celular extra para poder manejar o banco. Então, assim, não existe... A gente não tem muita opção, né? A gente tem é uma coleira virtual que o banco obriga a gente. Se você não tem um acessório para movimentar a sua conta, a não ser que você consiga instalar, sei lá, o dispositivo guardião no seu computador pessoal, você sempre depende de uma outra máquina para conseguir fazer qualquer coisa. Então, eu já era bastante alerta em relação a isso e agora muito mais. Eu praticamente só mexo em banco na minha casa, o aplicativo do banco que tem o token fica num celular que eu não uso mais, porque eu tenho esse privilégio de ter um celular extra, mas eu fico pensando que a grande maioria das pessoas não tem. E fora isso, né, eu pedi para eles, eu tive que solicitar para o banco para retirar da home do meu aplicativo bancário a opção do empréstimo, porque era padrão. Então, para você não ter essa opção à sua disposição, você precisa solicitar oficialmente por um e-mail. O que eu achei também bem absurdo, porque o que só me demonstrou que o banco só está interessado em vender empréstimo mesmo, em fazer com que as pessoas emprestem dinheiro e paguem juros depois. Então, é interessante para o banco que essa opção fique bem disponível, bem na cara. Se você não quer que isso apareça, você tem que solicitar para o seu gerente para tirar essa opção. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz também. E, lógico, né, ficar mais atento ainda e aos perigos de viver no Brasil hoje em dia. Mas, sinceramente, foi muito pouco. Eu não fiz muita coisa, não. Inclusive, eu não fiz nenhum seguro depois disso, né, e não tomei nenhuma dessas providências. Talvez eu devesse, mas não foi o que eu fiz. Entendi. E vocês, gente, tem alguma dica final aqui para quem está ouvindo a gente? Eu só queria dizer que essa é a beleza do seguro, né? Porque a partir do momento... Olha o desconforto que o João tem hoje, né? E o seguro está aí justamente para poder... O seguro ele é feito não para pagar a indenização, é para trazer o conforto na alma da pessoa. É que o João não está tendo agora. Então, se ele paga o seguro, de repente ele tem um conforto de sair com o celular com o aplicativo para fazer um TED para alguém. Então, essa é a beleza do seguro, né? Um sistema mutualista que você paga um valor que é módico, nesse caso, de prêmio para trazer um conforto para a sociedade. No cenário que a gente não queria que acontecesse. Eu passei um tempo na pandemia na Europa, você tem um MBWay em Portugal, não tem seguro para isso, não tem histórico de violência como essa que o João sofreu. Mas é a realidade que a gente vive e o seguro está aí para aplacar uma situação como essa. Então, eu sugiro que as pessoas pensem sobre essa ótica. Não que, nunca vou receber... Tomara que não receba a indenização. O seguro vai trazer o conforto que o João está deixando de ter agora. E obrigado aí pelo convite, agradeço estar aqui com vocês. Eu também recomendo que contrate o seguro, porque a gente mora num país violento, né? E é para mitigar a sua perda, porque também a gente não tem dinheiro para ficar gastando, pagando seguros assim. Mas, por exemplo, eu tenho um seguro que eu pago R$12 por mês e ele me cobre até 15 mil de bolsa protegida. Ameniza a minha perda se levar meu computador, se levar meu celular, né? Então, às vezes, eu acho que tem seguro para todo bolso. Então, a pessoa tem que olhar o quanto ela pode pagar, mas ela tem que saber que quanto menor o que ela paga, menor ela vai receber. Então, é só ela calibrar isso no orçamento dela e ela vai ter um pouco mais de conforto na alma quando alguma coisa ruim acontecer. Você, Ana?
Eu não vou falar para o João não contratar seguro, né? Eu acho que ele está no caminho muito certo de tomar medidas de segurança, porque a primeira coisa que a gente não quer é ser vítima de violência. E sendo vítima de violência, eu acho que o seguro ameniza essa dor, bem como o Cássio falou. Primeiro assim, a hora que você tá ali, uma preocupação a menos. Leva meu celular, leva meu dinheiro da conta. Eu que estou aqui pensando em estar vivo, na minha saúde, na minha integridade física, os meus bens, eu tenho o seguro me protegendo e para me devolver, então eu vou pensar no meu bem-estar. Eu acho que a grande vantagem do seguro é isso, é garantir essa continuidade da vida. Então essa é a minha recomendação, é por isso que a gente compra o seguro. Legal. Eu vou, antes da gente encerrar de vez, o Tá Seguro entrou em contato com a Febraban, né, e eles enviaram uma nota pra gente comentando o tema, né, explicando o que os bancos estão fazendo para reduzir o tipo de problema pelo qual o João passou, né. Vou ler aqui a nota para vocês. Aqui diz que a Febraban está atenta ao problema do roubo de celulares e que os bancos atuam em parceria com a polícia na identificação e punição de criminosos. A Febraban também alerta que os bancos possuem funcionalidades em seus aplicativos que permitem que o cliente ajuste os limites transacionais no celular para valores de sua conveniência, seguindo à risca algumas normas específicas do Banco Central sobre o tema. Eles também informam que os aplicativos de banco são seguros e dados de uso não ficam armazenados nos aparelhos e que não há registros de violação da segurança desses aplicativos. E para que sejam utilizados, a obrigatoriedade do uso da senha pessoal do cliente. Além disso, as transações estão protegidas por token, biometria facial ou qualquer outro fator de segurança que o banco do cliente ofereça. Sobre ressarcimento, a Febraban informa que cada instituição financeira tem a sua própria política de análise e devolução. Então, é com essa nota que eu encerro aqui o nosso programa. Queria agradecer mais uma vez todos vocês aqui pela presença, ao João por compartilhar a história com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom, no programa de hoje, os nossos convidados explicaram como funcionam as coberturas do Seguro Pix. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já deixa nos comentários se você passou por alguma situação parecida ou se conhece alguém que já passou por algo similar ao que a gente comentou aqui no programa. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum próximo episódio. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então já aproveita para seguir a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção e edição de Fernando Lima e Mariana Shimojo, coordenação de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Niero. Até a próxima!